Pronto, já estamos gravando. Para aqueles que eu não falei bom dia, nós. Gente, por isso que eu estou sentindo calor, a sensação térmica é de 36 graus. Que beleza. Tá quente demais hoje, Jesus. Vamos lá, em meio a esse calor bom de praia, né? Que não dá pra gente estar indo. Vamos estudar porque é o que nos resta. Então, nós começamos o assunto sobre colocação pronominal. John não tá sentindo calor, não. Que bom, meu filho, porque eu estou, viu? Meu Deus, você tá onde, hein? Pelo amor de Deus. Porque eu já bebi de água hoje, água de coco, meu Deus do céu, suco. E olha que não é nem meio-dia ainda, eu já me entupi de coisa. Tá muito quente. Nós começamos a fazer a atividade e fizemos só a parte A, da primeira questão. E aí nós vamos continuar agora a partir da parte B. Deixa eu só testar aqui. Só vou testar uma vez, ver se dá certo. Bom, não travou. Isso é bom. Então, isso quer dizer que eu vou conseguir trabalhar hoje aqui. Então, vamos lá. Deixa eu só descer isso aqui, que se alguém for entrar, vai aparecer ali em cima. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz assim. Tá todo mundo com o livro? Aliás, primeira questão, letra B. Página 53 do livro 3. Logicamente, quem não tem, eu já sei. Mas quem tem o livro, está com o livro na mão? Sim, pronto. Ótimo. De que outra forma esses termos poderiam ser dispostos na frase Que página, professora? 53 do livro 3? Aqui, ó. Página 53, livro 3. Nós estudamos, na aula passada nós vimos essa palavra, essa expressão aqui, considera-se. Nós fizemos uma análise da classe de palavras, tanto da palavra considera, quanto do pronome se, do pronome se, tá? E agora, a pergunta é, a parte B, de que outra forma esses termos poderiam ser dispostos, mantendo-se o sentido? Lembrando que está baseado no artigo 2º, que reza o seguinte: considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade completa, blá, 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 blá. Então, como é que nós poderíamos colocar essa frase? Se nós fôssemos mudar aqui o considera-se, como é que nós colocaríamos? Considera. E o pronome ficou aonde? Antes. Então ficaria como? Ela se considera. Se a gente fosse mudar a disposição desse pronome, então poderia ficar. Ai, meu mouse. Jesus, não quebre não. Peraí, viu que meu mouse caiu aqui. Desmontou, peraí. Tá funcionando. Ótimo. Então, mantendo o sentido, veja que a gente tem que manter a pergunta de que forma esses termos poderiam ser dispostos mantendo o sentido. Então, a gente obrigatoriamente, pelo que a questão pede, nós temos que usar os dois termos, o considera e o se. Então, a única maneira que eu vejo de se mudar isso é o que Matheus falou. Se considera criança para os efeitos, e aí continua o artigo. A única maneira que nós poderíamos mudar, porque não tem como a gente fazer, por exemplo, a mesóclise e colocar esse pronome no meio do verbo. Não teria como. Né? Então,
A resposta é que Mateus deu. Se considera, a gente poderia só fazer essa troca, colocar o pronome antes. E aí vem a pergunta, a letra C. Podem ver que uma pergunta está sempre interligada à outra. Em sua opinião, o que possivelmente motivou a opção por dispor os termos da forma como estão na lei? Por que que na lei está considera-se e não se considera? O que é que vocês acham? Acho que é a primeira. Mas por quê? Por que que a lei, Mateus, colocou, quando foi feita a lei, por que que na lei se colocou assim, considera-se criança para os efeitos desta lei? Por que que na lei não está escrito se considera criança para os efeitos desta lei? Porque está da forma que você falou, não está na forma que você falou. Está aqui, ó, considera-se. Eu acho que é porque tá mais formal, tá numa linguagem mais formal. Exatamente. O fone de quem tá horrível demais, de John. E John tá onde que diz que tá 29 graus? Que tá fresquinho assim. Em casa você mora onde? Aqui em Dias Dávila? Porque o meu tá marcando 31 com sensação térmica de 36. Eu vi Eu... aqui agora. Oi? Entrou. Eu Oi? também, o Tá meu mar... também tá É, 31, a sensação térmica. é, pois é. Então, é exatamente isso, é uma linguagem mais formal. Né? Então, a depender da situação, a gente tem que usar as regrinhas, né? Lógico, no nosso dia a dia a gente não usa tanto, mas numa situação como essa, que é uma lei, é algo sério, formal, necessita-se que use a regra, tá? Que nesse caso, como ele está após o verbo, como é que é o nome? É próclise, mesóclise ou ênclise? Depois do verbo. Ó, próclise primeiro, mesóclise meio e ênclise depois. O único que a letrinha inicial não tem nada a ver é o ênclise, mas o próclise tem a letra P de primeiro, mesóclise o M de meio e o ênclise que é o que resta, o final. Então aqui, ó, é uma ênclise, ok? Ok ou não? Eu sei que o assunto é chato. Eu sei que é chato. Oi? Eu sei que não é um assunto legal, mas vamos lá. Tem que ser dado. Letra C a gente já fez. Vamos à segunda questão, página 55. Reescreva as frases a seguir relacionando na forma de próclise ou mesóclise. Próclise, primeiro. O pronome vem primeiro, antes do verbo. Ou mesóclise, no meio do verbo. Os pronomes que estão entre parênteses, de acordo com as regras de colocação. Em outra época, aquilo preocuparia bastante. Me viria na frente, né? Exatamente. Então ficaria me preocuparia. Me preocuparia, muito bem. Ele viria na frente. Por que mesmo ele viria na frente? O que que nós temos aí que nós podemos dizer que é um atrativo, que chama o pronome? Nós temos algo antes desse pronome aí que chama. É um tipo de pronome também.
Ó, aquilo me preocuparia. Eu tenho um pronome demonstrativo. Então, quando a gente tem um pronome demonstrativo antes, ele atrai o pronome para perto dele. Então, fica aquilo me preocuparia. Ficaria bem melhor do que aquilo preocuparia-me. Aquilo me preocuparia. Ele já atrai, tá certo? Vamos lá. Letra B. Ninguém avisou da mudança da data. É uma pergunta, perdão. Ninguém avisou da mudança da data da prova? O pronome que nós vamos utilizar é o te. Como é que vai ficar? Por último? Por quê? Mas aqui a opção. Ele não dá a opção de ser por último. Ele só dá a opção de próclise ou mesóclise. Ou antes ou no meio. Ah. O enunciado diz isso, ó. Na forma de próclise ou mesóclise. E aí? Antes ou no meio do verbo? Quando vocês voltam ali para a página 52, nas regrinhas. Né? Ou a gente pode até pensar assim, ó. Ah, mas eu esqueci da regra. E agora, estou na prova e esqueci a regra. Tá. Avisou, a gente já sabe que está no passado. Teria como eu encaixar esse te aí no meio desse verbo, para eu dividir o verbo e colocar ele no meio? Teria como? Vocês acham que sim ou que não? Pronto, o verbo é... Avisou. O verbo avisou, então como é que ele vai estar depois ou antes do verbo, se ele é o verbo? O pronome, nós estamos falando de colocação pronominal, é o pronome, nós estamos falando de pronome antes ou no meio do verbo. Lembrem daquele exemplo. Deixa eu ver. Qual foi o que a gente falou? Escrever. Escrever-te-ia. Nesse caso aqui, eu tenho um pronome no meio do verbo. O verbo seria escreveria, futuro do pretérito, e aí o pronome ele caberia no meio. Podem perceber que literalmente a gente divide o verbo, porque se eu tirar o ti, ó, fica escreveria. O que é que eu faço? Eu rompo isso e coloco o pronome. Essa aqui é a mesóclise. O pronome vem parar dentro do verbo, no meio do verbo. Tá? Teria como a gente fazer isso aqui que eu fiz com escrever-te-ia, com avisou? Avisou-te ou, sei lá? Não, não. Então a gente já descartou a mesóclise. Se já descartamos a mesóclise, o que é que sobrou? A próclise. A próclise, que é o pronome antes ou depois do verbo? Próclise antes. Isso, antes. Então ele ficaria ninguém. Luísa, peraí. Ninguém te avisou. Pronto, e aí o restinho da frase. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma interrogação, um pronome indefinido dentro de uma frase interrogativa. Sempre que a gente tivesse pronome indefinido aqui, ninguém, alguém, algo, o pronome vem pertinho dele. Então, são pronomes indefinidos ou demonstrativos. O pronome vai ficar pertinho deles e antes do verbo, tá? E como eu falei, não lembrei da regra. Vamos pelo menos tentar chutar certo, né? Bora ver se caberia a gente colocar ele no meio ou depois. Vocês vão conseguir perceber o que soa bom aos ouvidos de vocês, tá? Letra C. Realizará
no próximo mês, a festa em minha residência. Ó, realizará no próximo mês. E agora? O pronome que a gente vai utilizar é o se. Cabe próclise. Rebeca, mesóclise. Por que, Rebeca, é a mesóclise? Percebam que o verbo está no futuro do presente do indicativo, tá? Então, quando o verbo está no futuro do presente indicativo, a gente vai falar assim, se realizará. No dia a dia a gente fala. No dia a dia a gente fala, se realizará no próximo mês a festa em minha residência. Mas nós estamos falando de regras aqui, de normas, tá? Então, lembre que a mesóclise vai entrar no meio do verbo. O que é que a gente vai fazer? A gente vai separar. Então, o verbo é realizar. O que é que eu vou fazer? Colocar o se aqui, ó. Aí fica realizar-se-á no próximo mês a festa em minha residência. Por quê, Pro? Porque o verbo está no futuro do presente do indicativo. É o futuro que vai acontecer. A gente usa o pronome no início ou no dia a dia, quando a gente está falando. É natural a gente falar isso. No entanto, pela regrinha, não me perguntem por que a regra é assim, tá? O português é cheio de regra desnecessária, mas é. Não tenho culpa disso. E tenho que passar para vocês mesmo que vocês usem pouquíssimo. Já estou me isentando logo, viu? Então fica assim. Dúvidas? Vamos, minha gente, se manifeste. Falem. Não. Ah, obrigada, Luciana. Aqui, ó, Lu, para você, viu? Se manifestou. Letra D. Talvez leve à praia no fim de semana. O pronome é o pronome os. Talvez leve à praia. Como é que vai ficar aqui? Talvez levarei à praia. Mas a gente não pode mudar o pronome. Quando você fala levarei, a gente tá mudando. Ou não pode mudar o verbo, a gente tá mudando o verbo. Eu só vou acrescentar o pronome aí. Os. Talvez levarei à praia hoje. Mudou o verbo de novo. Você colocou levarei. Desculpa. Talvez leve à praia hoje. John já botou a resposta no chat. É Levius. Mas o enunciado. Deixa eu olhar aqui a resposta, peraí, viu? O nosso enunciado pede. Sempre observem o que a questão pede. Reescreva as frases a seguir, relacionando na forma de próclise ou mesóclise. Então, o enunciado pede que o pronome venha ou antes do verbo ou no meio do verbo. E aí? Rebeca falou talvez. Peraí, deixa eu ver. Cadê? Talvez depois. Os leve à praia. Exatamente. Por quê? Nós temos aí um advérbio de dúvida. Olhem aí, voltem para a página 54.
uma, duas, na terceira regra de próclise, ó. O verbo é antecedido e modificado diretamente por advérbio. Talvez leve. Então, o talvez está indicando uma incerteza, uma dúvida. Nós temos aí um advérbio de dúvida. Está dizendo que essa ação aí pode ou não acontecer. Está indicando uma circunstância. Quando eu tenho esse advérbio que modifica o verbo, o pronome vai vir antes do verbo. Então, sempre olhem o enunciado também, porque mesmo que vocês não soubessem a regra, vocês teriam acertado essa daqui. Só com o enunciado da questão. Porque o que o enunciado diz? Eu quero que você coloque como próclise ou mesóclise. Ou seja, ele só pede antes ou depois. Mesmo que a gente ache mais bonitinho, talvez leve usa a praia. Mas eu acho que fica mais formal, mais arrumadinho. A gente pode até achar, mas pelo fato do enunciado não pedir isso, vocês já saberiam que não poderia colocar. E acertariam a questão. Eu sempre falo com vocês, prestem atenção ao que a questão pede. Isso vai ajudar vocês, ajuda muito nas provas. Tá? Deixa eu ver aqui o que foi que falaram. Não é tão difícil não, ele só é chatinho, porque eu acho chato. Mas não é difícil não. É porque assim, eu particularmente gosto muito das coisas lógicas, entendeu? Então assim, no próprio português, eu gosto muito de fazer assim conexões para eu não precisar estar decorando as regras. Eu acho essa coisa de decorar chata. Eu nunca gostei. Assim, eu tive um professor de história que me ensinou a entender história ao invés de decorar a história. Ele ia dar aula e fazia, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ah, teve a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque Francisco Ferdinand foi morto por não sei o quê. Mas por que ele foi morto? E por que eles fizeram isso? E por quê? Ele fazia tanto porquê que a gente entendia e gravava sem precisar decorar, porque a gente aprendia a história. Então, assim, eu me preocupo em aprender, entender. Fica muito mais fácil do que gravar. Então, essas coisinhas que tem um monte de regrinha chata, principalmente que a gente não usa tanto, né? Eu não sou muito fã, não. Confesso a vocês. Mas que é bonitinho a gente falando certinho, né? Escrevendo um texto assim, cheio de regrinhas, fica a coisa mais linda do mundo. Vamos lá. Segunda questão feita, terceira questão. Identifique qual dos itens da questão anterior se refere a cada uma das justificativas a seguir. Então, nós temos, como o verbo está no futuro do presente e não há motivo para usar próclise, a colocação adequada é a mesóclise. Onde nós temos mesóclise, que letra nós temos? Ó, nós temos aqui a resposta da letra A. Não temos? Temos a resposta aqui da letra B. Vocês entenderam o enunciado da questão? O que a questão está pedindo? Se não entenderam, me falem. Entenderam ou não? Respondam, crianças. Entendi. Pronto. Entendi, professor. Pronto, já que vocês entenderam o que a questão pede, então me digam aí, essa primeira justificativa do verbo estar no futuro do presente e não haver motivo para usar próclise, ou seja, não haver motivos para o pronome estar antes do verbo, a colocação adequada é a mesóclise. Isso foi em que item da segunda questão? A, B, C ou D? C. C. Ocorre a próclise porque a palavra que antecede o verbo tem valor negativo. B. Olha, B ainda tem isso, né? Ninguém tem valor negativo. Eu nem falei desse detalhe. Verdade. Além de ser indefinido, é negativo. B. Usa-se a próclise porque a forma verbal é antecedida por advérbio. Onde é que nós temos um advérbio? D. Oi? D. D, muito bem.
E por fim sobrou a, que apesar do verbo estar no futuro do pretérito, usa-se a próclise, pois a palavra que antecedente é um pronome demonstrativo. Então, a letra A. Até aí tá tranquilo, não está? Sim, ou para qual foi o assunto que você deu na aula de sexta-feira? Sexta-feira. Ah, não, minha gente. Sexta-feira. Deixa eu confirmar aqui. Mas sexta-feira foi o dia que eu acho que eu não consegui gravar a aula. Deixa eu olhar aqui a mensagem aqui que eu mandei pra Gorete. Ah, tá, você tinha dito isso mesmo. Foi. Aí, esse assunto aqui você deu na aula de terça, não foi? Foi na aula de terça, Ah, tá? Página 56. Quarta questão. Deixa eu apagar isso aqui. Explique o uso da ênclise nos verbos destacados. Ênclise, o pronome está no final. Então vamos lá. Na letra A, nós temos aqui divertir-se. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: brincar, praticar esportes e divertir-se. Por que nós temos uma ênclise aí? Por que não está e se divertir? Por que está divertir-se? Qual seria a regrinha aqui para isso? Tem a ver com o verbo, vou dar a dica. Olhem aí na página 57, na seção recapitulando, vocês têm aí as regrinhas. O emprego da ênclise ocorre quando o verbo está iniciando a oração, o verbo está no imperativo afirmativo, no gerúndio ou no infinitivo. Ou seja, a ênclise está sempre ligada a essa questão do verbo. Verbo no início da oração. 57. 57 é que eu estou mostrando o resuminho das dicas. Eu vou até postar esse resuminho hoje para vocês, hoje à tarde. Então, o verbo, como é que está a forma verbal aqui? Nós estamos com o verbo no imperativo, gerúndio ou infinitivo. O verbo divertir está no imperativo, infinitivo ou gerúndio. Amanhã não é feriado, viu, meus amores? sério, professora? Sério, o dia 20 foi antecipado. Foi antecipado no início da pandemia. E amanhã é feriado. Seria Dia da Consciência Negra. Mas foi antecipado lá no... Rebeca, você é inteligente. Oxe. Eu acho uma pena mesmo. Plena sexta-feira eu ia querer um feriado, sim. Mas vamos lá. É infinitivo. Infinitivo, exatamente. O verbo está no infinitivo. Letra B. Nós temos aqui pondos. Por que pondos? Porque nós temos aí uma ênclise. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo. Como é que é a forma verbal aí? Nós temos o verbo no infinitivo, gerúndio, imperativo afirmativo, ou ele está iniciando a oração? Iniciando a oração. Uh-uh.
Pode repetir, Pro? Esse verbo aí, pondo, qual é a forma verbal dele? Imperativo, afirmativo, gerúndio ou infinitivo? Infinitivo. Infinitivo é esse aqui, ó. Quando ele termina com R. Divertir, pôr, amar, proteger, educar. Sempre que termina com R, ele está no infinitivo. Gerúndio é quando o imperativo você já sabe, quando indica a ordem. E gerúndio é quando indica algo como que constante, algo que está acontecendo. Então aqui, ó, pondo. Pondo está no gerúndio. Ó, sempre que termina com NDO, olha, fazendo, comendo, pondo, correndo, amando. São coisas que indicam ações que são ações recorrentes, não é? Quando eu digo assim, ó, Rebeca está correndo, eu estou dizendo que nesse momento ela está ali, ó, correndo, talvez fazendo algum exercício, mas está ali, ela não parou. Então, isso é o gerúndio. Vamos para a letra C, ver se dá tempo a gente terminar. Letra C, nós temos 3 verbos: tratá-los, educá-los ou protegê-los. Por que que eles estão... Por que que nós temos aqui uma ênclise? Porque ele está no imperativo afirmativo. Nesse caso aqui, ó, deixa eu ler aqui para vocês entenderem. A criança ou adolescente tem o direito de ser educados e cuidados, sem uso de castigo físico ou tratamento cruel, degradante, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de quê? De cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Podem perceber que ele se iniciou no infinitivo. Cuidar deles. Quando a gente vem para tratá-los, aqui continua no infinitivo. Por quê? Porque quando nós vamos acrescentar o pronome OS, nessa situação, acrescenta o L, los, e aí o R se perde. Se a gente fosse trocar por ele, seria educar eles, não seria proteger a eles, tratar eles. Então, nesse caso aqui, a gente viu esse assunto, eu vou ter que recolocar essa tabela para vocês. A gente viu esse assunto no início da pandemia, tá? Toda vez que tem um L, e tem aqui em cima, ó, uma notinha também na página 56. Toda vez que os verbos são terminados em R, S ou Z, e que nós vamos colocar o pronome os ou as, ele vai perder o R e vai colocar o L. Então, o pronome seria os, aqui, mas aí, como o verbo termina com R, educar... Ah, mas como eu vou saber que isso aqui está terminando em educar? O próprio contexto mostrou isso. O primeiro verbo falou, ó, ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, mas para